Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o processador Intel Core i3. Nesse vídeo aqui a gente vai ver a performance dele em jogos, vai descobrir um pouco sobre as características deles e ver se ele é um processador que você poderia equilibrar com uma placa de vídeo como uma Radeon RX 7600, por exemplo. Tudo isso você vai ver nesse vídeo de hoje aqui em diversos testes. São mais de 20 games que nós testamos aqui para passar essa experiência prática para vocês. Assim você consegue descobrir se vale a pena você comprar uma configuração como essa, de repente você migrar para outro processador, ou se é uma configuração que já atende a sua proposta. Então analise esses testes hoje com cuidado para ver se atende toda a sua demanda aí da sua casa, beleza? Já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e bora para os testes. Bom, como eu comentei no início do vídeo, a gente vai falar hoje sobre o Intel Core i3. O i3 que a gente vai falar hoje é o i3 13100. No caso, vale para o 13100 que tem vídeo on-board e para o 13100F que não possui vídeo on-board. Os dois têm as mesmas características e a única coisa que muda é que um tem vídeo on-board e outro não tem. Esse processador, ele traz ao mercado um i3 que a gente já conhece das gerações anteriores, porém, ali ele tem algumas características atualizadas, principalmente de plataforma, não muito de núcleos. A gente está falando de um CPU que promete até 4.5 GHz no modo boost, um TDP de 60 até 89 watts, dependendo da demanda de performance que você coloca em cima dele, e ele mantém os seus 4 núcleos e 8 threads. Sim, ele ainda é um processador de 8 threads. Os testes aqui eu rodei com 16 GB de memória DDR4 a 3200, que é a memória que você encontra por 110, 120, 130 reais hoje no mercado. É uma memória relativamente barata. Foquei em DDR4 e não no DDR5 nesses testes aqui. São dois pentes de 8 formando os 16 GB. Outro ponto interessante, utilizei aqui uma placa-mãe da ASUS, uma TUF B660, mas você pode utilizar uma H610 também, que para esse tipo de processador aqui não vai fazer muita diferença. Vai funcionar basicamente tudo que ele pode entregar em qualquer uma das duas, tá bom? Outro ponto interessante, eu utilizei o Cooler Box, o mesmo que vem na caixinha do processador. Você pode adicionar uma solução diferenciada de refrigeração, mas eu vou mostrar para vocês aqui nesses testes que em jogos não vai fazer muita diferença, tá? Pode ir no Cooler Box ali que ele dá conta do recado. Começando aqui com o CSGO. CSGO nós atingimos 432 FPS de média, com uma queda na casa dos 126, ou seja, a queda de FPS, o stuttering máximo, foi acima de 100 FPS. Significa que se você utilizar um monitor de 120 Hz, sim, ele é um processador que ele suporta manter a taxa de FPS acima de 100. O CSGO aqui atingiu 126 FPS de queda com 432 na sua média de performance, tá bom? Quando nós falamos de Rainbow Six Siege, nós atingimos aqui a média de 346 FPS com queda na casa dos 234. Mais uma vez mostrando que sim, o i3 é capaz de, se uma placa de vídeo entregar mais de 100 FPS dentro dos jogos, cenário competitivo, ele é capaz de conseguir ordenar uma taxa de FPS alta como essa. Warzone nós rodamos aquele também, atingimos 202 FPS de média, com mínima na casa dos 150 FPS, mostrando mais uma vez que no 1% low ali, ele consegue empurrar uma taxa também acima dos 100 FPS, mantendo uma performance também muito boa. Diablo 4, olha só, mais um game lançamento, 169 FPS de média nós atingimos aqui, com queda na casa dos 116 FPS. Lembrando, todos os jogos a gente está rodando com a qualidade máxima que o jogo pode fornecer em Full HD, que eu acho que é a proposta de um kit desse, né? Uma 7600 roda em Full HD, um i3 também é um processador ali focado talvez em Full HD, então é isso aí que a gente colocou. American Truck Simulator, um game que normalmente não aparece aqui, mas eu vejo muitos comentários pedindo Euro Truck e American Truck, então decidi trazer nesse vídeo, rodando também no Ultra 165 FPS de média, com queda na casa dos 85 FPS. PUBG, cenário competitivo, nós rodamos aqui uma média de 163 FPS de média, com queda na casa dos 84 FPS, mostrando mais uma vez que, cara, ele consegue empurrar ali acima dos 100 FPS, mesmo nos games ali, às vezes, como PUBG, que é um cenário de game um pouquinho mais pesado. Resident Evil 4, o remake aqui nós rodamos também, atingimos uma média de 150 FPS, com queda na casa dos 102 FPS. Shadow of Tomb Raider, rodamos a 138 FPS de média, com queda na casa dos 88 FPS. Assassin's Creed Valhalla, 135 FPS de média, com queda na casa dos 88 FPS. Call of Duty Warzone 2, tá? Rodamos a 132 FPS de média, com queda na casa dos 81. Mesmo o Warzone 2 ele conseguiu levar ali com performance boa. Eu acredito que uma queda na casa dos 80 FPS é algo que é tranquilo. Significa que a gente está rodando acima de 100 e em algum momento nas taxas mínimas de FPS a gente vai cair ali para casa do 81, 82, 85 FPS. Eu acho bem tranquilo isso. Horizon
Horizon Zero Dawn também, um game bem bonito, 124 FPS de média, com queda na casa dos 80. Far Cry 6, 111 FPS de média, com queda na casa dos 72 FPS. Red Dead Redemption 2, 108 FPS de média, com queda na casa dos 55. E aqui a gente pode notar aonde eu falei que talvez tenha algumas quedas um pouquinho maior, tá? 108 FPS foi a média, a queda foi em 55. Aqui a gente começa a atingir uma queda que muitas vezes pode representar ali abaixo dos 60 FPS, que foi o caso do Red Dead Redemption 2. Como eu falei para vocês, se tiver algum caso que eu perceba que tem uma diferença discrepante de performance, pode atrapalhar talvez algum caso ou outro, eu vou mencionar aqui para vocês. E esse foi um caso. GTA V, 103 FPS de média, com queda na casa dos 70 FPS. Aqui foi tranquilo, tá? Marvel Spider-Man, um remaster, tá? Atingimos aqui média de 102 FPS, com queda na casa dos 64. Cyberpunk 2077, rodamos a 101 FPS de média, com queda na casa dos 70 FPS. Returnal, nós rodamos a 99 FPS de média, com queda na casa dos 60 FPS. Aqui ficou no limite da queda ali já, né? God of War, atingimos 94 FPS de média, com queda na casa dos 53 FPS. Bom, pessoal, depois de a gente ter rodado todos esses testes aqui, é interessante eu mencionar algumas características que nós observamos dentro dos jogos nesse processador e nesse combo de certa forma, né? A temperatura da placa de vídeo, ela ficou ali entre 60 graus e 65 graus, em alguns momentos chegava próximo de 70, mas a média é 65 graus de certa forma, tá? Uma GPU que é bem fria. Quando a gente fala do processador no Cooler Box, também ele ficou mais ou menos na mesma faixa. Os jogos ali que mais estressaram ele, chegou próximo de 70, 72 graus no Cooler Box. Já nos jogos que estressaram menos, ficaram rodando mais tranquilo, ele ficou ali com temperatura próxima de 63, 65 graus, que eu considero uma boa temperatura também no Cooler Box. Lembrando, tá, que a temperatura aqui na sala ambiente fica próximo ali dos 22 graus em boa parte dos testes, mas pode variar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, é só para vocês terem uma ideia. Quando a gente coloca um benchmark pesado, eu tô falando de rodar um Cinebench R23 durante 30 minutos consecutivos com i3 no Cooler Box, aí a temperatura dele chega lá próximo dos 85, 89 graus, a temperatura realmente mais alta. O clock dele chega a cair ali para casa dos 4.2, 4.250, que na prática é o clock que ele fica quando está trabalhando em multithread, não é muito diferente disso. Dentro dos jogos mesmo a gente observou que ele fica ali na casa dos 4.3, em games que exigem single thread como o CSGO, ele chega a atingir 4.5 em alguns núcleos específicos. A gente consegue observar isso pelo próprio monitoramento que a gente fez ali no CSGO, no Capframe X. Dá para observar que naqueles jogos específicos ele chega a 4.5 GHz e na maioria dos casos ele fica em 4.3, que é os que exigem ali em multithreading de certa forma. Ah, Júnior, 85, 89 graus é muito quente? Cara, se você considerar que eu estou utilizando um Cooler Box, que é a solução mais básica de refrigeração, é a que vai gratuita no teu processador aí. Num processador que ele talvez nem seja essa a proposta dele, que é pegar um teste de renderização 3D e ficar durante meia hora consecutiva ali renderizando aquele teste 3D, ele atingir uma temperatura dessa, eu não acho que vai ser um grande problema para vocês, tá? Se você quiser, você pode colocar uma solução térmica mais eficiente que você vai conseguir baixar essa temperatura. Falando da performance prática dele, tá? Eu excluí aqui o CSGO e o Rainbow Six Siege, que vocês viram que a média deles é realmente bem alta de FPS, então a gente vai considerar 19 games na nossa média geral aqui. Nossa média geral foi de 120 FPS, redondo. Se eu pegar os 19 jogos, tirar a média desses 19 jogos ali, eu vou ter 120 FPS de média. Mostrando que sim, tem jogos que ele se aproxima dos 60 FPS, fica mais próximo, e tem jogos que ele roda lá na casa dos 150, 160, 170 FPS, mostrando que ele também é capaz de levar taxas de FPS mais altas. Se eu tirar a média de todo mundo, é 120 FPS de média que eu tenho aqui. Os dados estão todos na tela para vocês podem olhar jogo a jogo, eu mostrei as gameplays ali, pode olhar jogo a jogo qual que é a experiência em cada game para você rodar na sua casa. Então aquele argumento que o pessoal falava, Júnior, o i3 não é capaz de levar mais de 100 FPS, já deu pra gente ver que é errado. Tá? Ele consegue levar sim. Games multiplayer mais pesado, ele teria problemas de performance, stutterings horríveis, não teria uma performance adequada. A gente viu que é errado também. CSGO ele levou tranquilo, Rainbow Six ele levou tranquilo, Call of Duty Warzone ele levou tranquilo, PUBG ele levou tranquilo. Cara, eu acho que dos principais jogos de multiplayer mais frenético, o único que eu não rodei é o Battlefield, que é um jogo que eu nem costumo jogar, nem tenho, né, na minha biblioteca ali para jogar. Então, se você considerar que talvez o Battlefield seja o único game, né, que eu não testei aqui, talvez esses multiplayer mais pesado, e talvez ele fosse o game que você pode falar para mim, Júlio, mas naquele jogo específico ele vai rodar com dificuldade. Então, se você vai rodar aquele jogo com dificuldade, você procura um processador melhor, né, que você já deve ter visto o teste de desempenho. Agora, para todo o resto, o 99% dos jogos aqui,
a gente viu que ele sim é capaz de levar tranquilamente. Aí você decide se vai comprar o processador por causa do 1% ou por causa do 99% dos outros jogos. Agora vem aquela parte, o que você achou da performance? A performance prática, eu acho que ele sim é um processador competente, consegue levar placas de vídeo extremamente boas, como a 7600, como uma 3060, uma 3060 Ti, são placas de vídeo para Full HD com taxa de FPS razoavelmente alta, né, dentro da proposta da placa de vídeo, com qualidade alta também. Então ele é capaz de levar essas placas de vídeo com uma boa performance. Porém, o preço dele eu ainda acho que é um preço que é muito alto. Esse processador aqui você encontra aí na casa dos 799, 899 no preço normal. Em algumas promoções você encontra aí na casa dos 600. Quando ele está na casa dos 600 reais, aí eu acho que é onde ele brilha mais. É onde o processador ele pode mostrar ali um benefício um pouco maior, tá? Por que eu falo isso para vocês? Porque na casa dos 700 a 800 reais, você também tem Ryzen 5, 5600, às vezes você encontra até uns 5500 nessa faixa de preço. Então são processadores que entregam performances que são semelhantes a esse processador aqui, até melhor em alguns casos. Você vai encontrar mais núcleos, mais threads. Então, nesse caso, eu optaria por um processador 5600. Agora, se você encontrar o i3 na casa dos 500, 600, até 650 ali reais, eu acho que sim, ele é uma opção bem válida, roda os jogos bem tranquilo. Porém, a gente sabe que 8 threads está no limite. Não significa que porque ele rodou todos esses jogos que futuramente ele vai continuar rodando ainda. Então isso aí a gente só vai descobrir no futuro com o lançamento de novos jogos. Então é isso aí, galera. Se você quiser comprar qualquer uma das peças que eu utilizei nesse vídeo aqui, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição. Lá você pode encontrar o link de peça a peça e também a dica da configuração que eu testei aqui no vídeo. Caso você tenha gostado dessa máquina, pode clicar lá embaixo que eu te garanto que é o menor preço do Brasil, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal da Pichel se você não é inscrito ainda e comenta lá embaixo outros testes que vocês querem ver aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!